Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Mais uma vez a gente se encontra aqui para falar sobre direito das sucessões. E hoje nós vamos começar tirando algumas dúvidas de alguns alunos e alguns espectadores, se é que eu posso dizer assim, que viram os vídeos e mandaram para mim a seguinte pergunta. A primeira pergunta diz respeito ao direito de representação. Primeiro, ele pergunta o que seria e se ele se aplica em todas as modalidades sucessórias. Pois bem, primeiro, direito de representação, ele é uma ficção jurídica em que diante da ausência de um herdeiro de determinada linha, o seu descendente, em grau mais distante, ele vai tomar o lugar daquele que já é premoriente ou que é excluso. Veja só, o direito de representação, ele se dá sempre na linha descendente. Só pode haver representação de ascendente que morreu ou que foi excluído da herança por um descendente dele. Nunca, ao contrário, ou nunca haverá substituição pelo colateral. Beleza? Primeiro ponto é esse. Quais os casos que cabe representação? Exatamente na sucessão para os descendentes, em representação aos ascendentes, em caso de premoriência ou exclusão destes titulares da herança. E nesse caso, pessoal, o herdeiro ele vai tomar o lugar daquele que é falecido, ou os herdeiros descendentes, vindo a herdar desta feita por representação, que é a mesma coisa de herdar por estirpe. E aí nós vamos falar do que é herdar por cabeça e do que é herdar por estirpe. Herdar por cabeça, como o próprio nome sugere, é estar cabeça a cabeça, ou seja, nas mesmas condições em que os demais herdeiros estão herdando. Por sua vez, herdar por estirpe é uma ficção, uma representação daquela pessoa ausente, e neste caso ele herda como herdeiro da pessoa que foi premoriente ou excluída, portanto, apenas a cota daquela pessoa vai ser transmitida para tantos quantos herdeiros por representação existem. Vou exemplificar para vocês fixarem. Vamos dizer que existe João, casado, tem 5 filhos e sua esposa. Os filhos de João, dos filhos de João, um deles faleceu, que é José. João tem um filho chamado José que faleceu antes de João. João veio a falecer e deixou, no caso, 500 mil reais como patrimônio para ser sucedido. Esqueçamos a sucessão do cônjuge, digamos que ela não, o regime de comunhão dela era de comunhão total, ela já recebeu a parte dela, ela não vai concorrer. Então nós temos 500 mil reais para dividir com 5 herdeiros. Só que um dos herdeiros ele é falecido, que é José. E José tem 2 filhos vivos. Pergunto, José vai receber se sim ou não e a que título ele vai receber? Veja o quê? Como José já faleceu, ele não vai ter como receber a sua herança. Mas aí sim, se tem o espaço e se tem a aplicabilidade da chamada sucessão por representação. Nesse caso, os herdeiros de José, os 5 herdeiros, os 2 herdeiros, eles vão herdar por representação no lugar de José. Nesse caso, eles vão pegar a cota que caberia, 100 mil caberia a José, e vão dividir entre eles, porque eles herdam não por cabeça a cabeça com os descendentes de primeiro grau, eles herdam por representação na condição de herdeiros descendentes de segundo grau. E aí eles vão dividir, os 2 filhos de José vão dividir a cota que caberia para José da herança de João. Beleza? Mais ou menos isso é o que se fala em direito de representação, e o direito de representação ele se dá sempre
na sucessão em relação aos descendentes, beleza? Quando a gente for falar na sucessão dos colaterais, eu vou trazer uma outra informação, que a exceção, na verdade, que ela ocorre na sucessão colateral, mas em favor de descendentes. Sempre será um descendente representando o seu ascendente, beleza? Outra questão que me foi perguntada, uma dúvida bem interessante. Essas questões da representação, elas estão lá no artigo 1833 e 1835 do Código Civil. Outra questão que me foi enviada, inclusive por WhatsApp, foi alusiva ao artigo 1831, que trata do direito real de habitação. Vou ler para vocês do que é que se trata. Artigo 1831 diz: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Viram vocês que o direito real de habitação vai favorecer o cônjuge sobrevivente, mesmo quando ele não é herdeiro. Ainda assim, se só existe um único bem de natureza habitacional, de natureza imobiliária, que pode ser objeto de sucessão para outros herdeiros, essa sucessão ela vai ocorrer, mas vai ser garantido ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime, que ele fique naquele imóvel. E a pergunta foi exatamente quanto tempo durava, ou quanto tempo poderia durar esse direito real de habitação. E eu digo a vocês, o direito real de habitação, desde que o cônjuge sobrevivente queira, ele vai ter direito de permanecer naquele imóvel durante todo o restante da sua vida. Até que ele faleça, ele pode ficar residindo naquele imóvel que lhe foi objeto de residência ou que serve para a moradia, para a constituição da moradia familiar. E aí ele pode ficar até o final da sua vida neste imóvel, beleza? Eram essas duas perguntinhas que a gente tinha e hoje nós vamos passar a tratar exatamente da sucessão, ou, melhor dizendo, da sucessão para os ascendentes em concorrência com os cônjuges. Vocês vão ver lá que no segundo inciso do artigo 1829 do Código Civil, o primeiro, ele diz que a sucessão legítima será deferida primeiramente para quem? Primeiramente para os ascendentes. Depois, caso não hajam descendentes, o segundo herdeiro legitimado a receber é exatamente o herdeiro ascendente. Já sabe, aquelas mesmas regras, os ascendentes mais próximos excluem os mais remotos. Por exemplo, se eu faleci, não tinha descendentes, eu tenho ascendentes, e digamos que eu tenha apenas minha mãe e meus avós maternos e paternos, quem vai herdar uma parte vai ser minha mãe e a outra parte será dividida para os meus ascendentes. Vejam vocês. O que é que eu quero falar com isso? Obviamente que o grau mais próximo, ele exclui os graus mais remotos. Desta forma, caso não haja a sucessão entre caso não haja concorrência de sucessão entre ascendentes e cônjuge, sempre o grau mais próximo vai excluir o mais remoto. Se eu só tiver um pai, aquela minha fortuna vai toda para o meu pai. Se eu tiver meu pai e minha mãe, que estão no mesmo grau de ascendência, vai dividir igualmente para os dois. Digamos que eu tenha 3 avós, 2 avós paternos e um avô materno. Nesse caso, vai dividir a herança por 2 e 50% vai para o meu avô paterno e 50% vai para os meus avós maternos. Beleza? A gente vai pontuar artigo por artigo para poder sanar qualquer dúvida que exista. Mas a primeira questão que vocês têm que lembrar é que, havendo sucessão de ascendentes, herdam, assim como
herdará na sucessão de descendentes os mais próximos em relação ao falecido. Por exemplo, ascendentes de primeiro grau, pais; ascendente de segundo grau, avós; ascendente de terceiro grau, bisavós; ascendentes de quarto grau, triavós. E aí, havendo a existência de um desses, vai herdar ele. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre a regra de divisão desse patrimônio entre os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Beleza? Isso que nós vamos falar. Mas como eu dizia para vocês, vocês vão ver lá no artigo 136 que ele institui exatamente essa legitimidade hereditária dos ascendentes, dizendo: na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Beleza? Show de bola. Então, onde é que está a legitimidade? Primeiro, artigo 1829, inciso 2º, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Depois, é repetida essa dicção lá no artigo 1836, ou seja, na falta de descendentes, serão chamados a suceder os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E o parágrafo 1º diz: na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, ou seja, havendo um sucessor que seja de uma linha de um grau mais próximo, ou seja, primeiro grau, mãe, ele afasta todos os demais herdeiros, seja de que linha for. Beleza? Interessante mencionar, pessoal, o parágrafo 2º do artigo 1836. Veja só. Havendo igualdade igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo à outra metade a linha paterna. Eu já falei para vocês o que é grau, que vai ser a distância de que esse herdeiro tem do autor da herança, e linha, pessoal. Em relação aos ascendentes, ele vai se dividir em duas linhas, a linha paterna e a linha materna. Ou seja, há uma divisão, tendo em vista que o seu avô paterno, ele não é parente consanguíneo de sua mãe, e sim somente do seu pai. Por isso, além do grau, além da classe descendente, existe o grau, primeiro, segundo, terceiro, e existe a linha, que se divide em duas linhas, paterna e materna. E veja o que é que o parágrafo 2º do artigo 1836 fala. Ele diz exatamente que, havendo diversidade quanto aos herdeiros na linha ascendente, sendo do mesmo grau, as linhas serão divididas 50% para cada uma. Foi exatamente o exemplo que eu dei anterior. Digamos que eu faleço, não tenho mais pais, nem pai, nem mãe. Mas eu tenho um avô paterno vivo e dois avós, ou seja, meu avô e minha avó materna, todos os dois estão vivos. Então eu tenho, em tese, 3 herdeiros. 2 do lado materno e 1 do lado paterno. Não caiam na pegadinha de, eu tenho 3 ascendentes, os 3 são do mesmo grau de ascendência. Exato, até aí certo. Vou dividir por 3 o valor que ficou para a sucessão. Não, aí não. Você sempre vai dividir por 2, ou seja, dividir metade para a linha paterna e metade para a linha materna, de forma que, dividindo desta forma, para quantos existam em cada linha o valor correspondente. Beleza? Ou seja, não há uma mistura, não há uma composição de valores do quantitativo da linha materna com o da linha paterna, salvo a hipótese de só existir apenas um herdeiro. E aí, nesse grau, como ele é o único do grau mais próximo, ele vai herdar
integralmente esse valor. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu faleço, eu não tenho mais pai, mas eu tenho minha mãe. E eu tenho meus avós paternos. Pergunto, esses meus avós paternos, eles vão herdar em representação do filho deles? Não, porque não existe representação de descendente, somente de ascendente. Nesse caso, quem estaria sendo substituído seria o descendente. E aí ele não vai herdar. Todo o meu patrimônio vai para os meus avós, digo, para os meus avós maternos, beleza? Se eu só tiver de uma linha, vai só para aquela linha. Se eu tiver das duas linhas, vai ser dividido entre as duas linhas. É isso que o artigo 1836, parágrafo 2º fala. Interessante também, pessoal, é a gente ver o que consagra o artigo 1837 do Código Civil, que diz: concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, cabendo-lhe a metade desta, se houver um só ascendente ou se maior for o grau daquele. Veja só, vocês vão ver, galera, que existe dentro da sucessão para os descendentes um privilégio em favor do cônjuge. Esse mesmo privilégio, 1832, artigo 1832, vai instituir, daqui a pouco eu procuro aqui no código para a gente poder ler, o artigo 1832, ele vai instituir uma predileção, um privilégio quantitativo, material, em favor do cônjuge sobrevivente, e lá o 1832 ele fala exatamente da concorrência entre o cônjuge e os descendentes. Por sua vez, o artigo 1837, ele institui também uma preferência, também um privilégio quantitativo, material, em favor do cônjuge, concorrendo com os ascendentes. Vou ler um e vou ler o outro. Vou procurar aqui. De 1832, está aqui. Olha só, olha o que aqui diz o artigo 1832, que fala da sucessão em concorrência com os descendentes. Ele diz: em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo receber sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorre. Ou seja, o artigo 1832, pessoal, ele estabelece uma regra especial que estipula um privilégio em favor do cônjuge sobrevivente quando ele herde, quando ele concorra somente com herdeiros que são filhos dele também. Ou seja, quando ele concorrer com os seus próprios filhos, ele vai ter um privilégio de ter resguardado para si pelo menos 1/4 da herança, ou seja, 25%. Digamos que eu, casado, isso aí é o exemplo do caso 1832, olha só, uma reserva em favor do cônjuge, privilégio em favor do cônjuge, quando concorre com os descendentes, somente que sejam filhos dele. Digamos que eu era casado com Lucy, vocês já sabem, e eu tinha 5 filhos com Lucy, beleza? E a gente tinha um patrimônio suscetível, ou seja, passível de ser objeto de sucessão, de 100 mil reais. 100 mil reais. O que aconteceu? Lúcio morreu, eu peguei minha meação, sobrou 100 mil reais para eu concorrer com os nossos descendentes. Beleza? Para eu concorrer com os nossos descendentes, eu disse que tinha 5 filhos. Se a gente fosse dividir 5 filhos comigo, 6, nós teríamos então um quantitativo de cerca de 16,5% para cada um. Mas lembrem-se vocês que o artigo 1832, ele estabelece que, havendo a concorrência do cônjuge com descendentes
descendentes do autor da herança que seja filho deste cônjuge, vai haver uma reserva, vai haver um privilégio, um direito de que este cônjuge ele herde 25%. Se o valor era 100 mil reais, eu recebo exatamente 250 mil reais a título sucessório e os outros 75 mil serão divididos para os demais herdeiros descendentes, que são meus filhos também. Beleza? Essa é a regra estabelecida lá no artigo 1832. Pois bem, esse benefício em favor do cônjuge, ele também é estabelecido lá no artigo 1837. Nós vamos já falar sobre ele. Antes disso, eu vou falar de alguns aspectos relevantes. Para a sucessão em concorrência, estabelecida pelo artigo 1836 e também pelo inciso 2º do artigo 1829, diferentemente da sucessão para os descendentes, não importa o regime matrimonial em que o cônjuge seja casado, ou seja, independente do regime matrimonial, ele sempre irá concorrer com os ascendentes. Beleza? No caso de não existir descendentes, quem vai herdar serão os ascendentes em concorrência com o cônjuge, e esta concorrência vai existir independentemente do regime matrimonial. Também independe se todo o patrimônio foi objeto de meação ou não. Pode já ter meado, pode já ter percebido a sua parte daquele patrimônio, mas ainda assim ele vai concorrer com os ascendentes. De toda forma, ele vai concorrer. Para os ascendentes, a regra é mais favorável, inclusive, ao cônjuge. Portanto, vejam vocês que é preciso se afastar da análise que a gente faz lá em sucessão para os descendentes em concorrência com o cônjuge, porque neste caso, os ascendentes em concorrência com o cônjuge sempre vai concorrer, independentemente do regime matrimonial. Beleza? Pois bem, dito isto, feitas essas alusões, é importante que a gente veja o que diz, então, o artigo 1837. O artigo 1837 diz: concorrendo com a ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Ou seja, se ele concorrer com os pais do seu cônjuge falecido, ele vai ter uma reserva legal de pelo menos 1/3. E ele segue: caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for o grau. Opa, peraí. E aí merece atenção. Evidentemente que se eu concorro com o pai e a mãe do meu falecido esposo, minha falecida esposa, evidentemente que separando em linhas vai caber 1/3 para mim, 1/3 para o pai e 1/3 para a mãe. Beleza? Neste caso, se um destes já forem falecidos, o cônjuge em concorrência, no caso eu que fiquei vivo, vou ter direito, evidentemente, a 50% da herança. Ao invés de ir para o pai e para os avós, eu vou receber 50% e o ascendente de primeiro grau da minha esposa vai receber os outros 50%. Mas vejam que a parte final do artigo 1837, ele diz que também terá direito o cônjuge a metade do patrimônio sucessório, caso o grau seja maior do que o primeiro grau. Ou seja, quando se fala em sucessão ou em concorrência sucessória, em que o cônjuge disputa aquele patrimônio com os
avós do seu marido falecido ou da sua esposa falecida, ou seja, cônjuge sobrevivente disputando com os avós do cônjuge morto ou falecido, ele tem uma reserva legal de 50% do patrimônio em seu favor, beleza? Olha só, digamos que eu casado, já firmei a ação, não importa, considerando que é um patrimônio de 100 mil reais a ser sucedido. Minha cônjuge falecida não tinha mais pais, mas tinha 4 avós. Considerando isso, que ela tinha 4 avós e eu me somo a esta condição, em tese, e isso cai sempre como pegadinha na OAB, em tese, os 100 mil seria dividido por 5. Mas, conforme a regra prevista no artigo 1837, a última frase deste artigo, ele prevê que, havendo 5 herdeiros, os 4 ascendentes são de grau superior ao primeiro grau, ou seja, de segundo em diante, a mim, cônjuge, vai ter uma reserva de 50%. Ou seja, 50% desse patrimônio sucessório vai tocar para mim, enquanto que os outros 50% vai ser dividida 25% para a linha materna, 25% para a linha paterna. Se só tiver um, da mesma forma, 50% para mim, 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Beleza? Ou seja, atenção, sempre que se falar em sucessão em concorrência de cônjuge com ascendente, primeiro, sempre vai haver concorrência independentemente do regime matrimonial. Segundo, não importa se o patrimônio sucessório já foi objeto de meação. Terceiro, há uma predileção para receber no mínimo 1/3 entre os concorrentes e também haverá uma predileção para concorrer, para receber pelo menos 50% se tratar da linha ascendente superior ao primeiro grau, ou seja, do segundo grau em diante, o cônjuge já tem direito a receber 50% desse valor de concorrência sucessória. E aí, meus amigos, surge um bom questionamento. Quando eu tenho quando eu tenho os 2 ascendentes, é muito fácil a gente ver que fica a reserva de 1/3 para garantir esse quantitativo ao cônjuge. E se eu tiver as hipóteses de pluripaternidade ou plurimaternidade, que teriam em primeiro grau mais de um elemento, no caso seriam pelo menos 3 elementos, 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. Pluripaternidade é exatamente isso. Como é que fica? É mantido essa reserva ou não é mantida? E vale a pena refletir sobre esses novos vieses do direito sucessório, considerando as mudanças dos formatos tradicionais de família e os novos modais de família. Aquele abraço, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!